Eles dormem sob marquises, pontes e bancos esquecidos. Vivem à margem da cidade, dos olhares e das estatísticas. Mas o que ninguém percebe é que o invisível também os vê. E às vezes, o que ronda as calçadas vazias da madrugada não é só o frio. São histórias que não cabem nas manchetes. Relatos de quem sobreviveu ao abandono. E há algo mais. Algo que habita os cantos onde ninguém mais pisa. E que parece só se manifestar quando a solidão é total. Enquanto você assiste, se pergunte: será que você já passou por alguém que carregava isso nos olhos e simplesmente não percebeu? Comenta aqui embaixo o que você faria no lugar de cada um. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Sua opinião pode abrir os olhos de quem ainda não enxerga nada além do concreto. Esses são os moradores de rua e as coisas que eles viram. Apague as luzes, coloque seu fone de ouvido, porque vamos entrar nas memórias de um assombrado. Relato 1. Debaixo da marquise, alguém sussurrava meu nome. Meu nome é Elias, tenho 49 anos, sou de São Paulo, capital. Passei quase 7 anos vivendo nas ruas, entre idas e vindas. Hoje, graças a um programa de assistência e muito esforço meu, tenho um quarto alugado e trabalho fixo num restaurante. Mas tem uma parte da minha história que nunca contei para ninguém. Nem mesmo para a psicóloga que me acompanha, porque até hoje eu não sei explicar se o que vivi foi real ou fruto da fome e do desgaste. Só sei que aconteceu. Foi em 2017. Eu costumava dormir perto da Praça da República, embaixo de uma marquise larga de um prédio antigo, desativado há muitos anos. O lugar era um achado, protegido da chuva, com um pequeno recuo que bloqueava o vento e uma farmácia 24 horas ali perto. Eu já tinha sido expulso de tanto lugar. Então, quando ninguém me incomodou ali por 3 dias seguidos, tomei como sinal de que poderia ficar. Na primeira semana, tudo parecia normal. Tinha um senhor que dormia 2 marquises depois da minha, o Júlio. E às vezes a gente dividia café ou cigarro. Ele era calado, mas não fazia mal a ninguém. Eu me virava catando latinha, pegando uns restos de comida de uma padaria ali da Rua Aurora e ajudando a empurrar carrinhos quando precisava de um trocado extra. À noite, o movimento diminuía e aquele pedaço do centro ficava morto. Bom para descansar. Mas na 8ª ou 9ª noite, algo começou a mudar. Eu acordei de madrugada com a sensação de que alguém tinha passado por mim, como se os passos tivessem parado bem ali, na frente do meu cobertor. Sabe quando você sente o ar mudar, o ambiente ficar mais pesado? Pois é. Mas quando levantei devagarinho, não vi ninguém. Nem barulho, nem vulto. Só a rua vazia, molhada da garoa que caía de leve. No dia seguinte, achei que fosse coisa da minha cabeça. Pode ter sido um sonho, ou alguém que realmente passou e seguiu o caminho. Mas foi aí que tudo começou. A cada nova noite, a sensação voltava. Primeiro foram os passos, depois os sussurros. Os sussurros começaram discretos, como se o vento estivesse passando mais baixo. Não eram palavras no início, só um chiado contínuo, que lembrava uma conversa distante. Pensei que fosse algum rádio ligado dentro de um carro estacionado, mas quando me levantava para olhar, não havia nada. Só o som morrendo aos poucos, como se estivesse se escondendo. Na 3ª noite em que isso aconteceu, percebi que os sussurros estavam mais claros, e o mais estranho, pareciam vir de trás de mim, do fundo da marquise, e foi nesse dia que ouvi, com clareza, alguém dizer meu nome, não alto, nem ameaçador. Foi um sussurro direto, arrastado. Elias. Me arrepiei na hora. Fiquei sentado, olhando para o escuro, sem coragem de acender o isqueiro ou puxar o cobertor do rosto. E mesmo assim, ouvi de novo, mais baixo, mais perto. Pensei em levantar e ir até o Júlio, pedir para dormir perto dele naquela noite, mas quando olhei na direção onde ele ficava, percebi que a marquise dele estava vazia. O colchão velho ainda estava lá, mas ele não. Nunca soube o nome verdadeiro dele, nem de onde vinha, então não tinha como procurá-lo. Naquela noite não dormi.
Fiquei acordado até o sol clarear os postes e o vai e vem dos primeiros ônibus do dia me darem uma falsa sensação de segurança. Quando a luz bateu no prédio, reparei numa coisa estranha. Havia pegadas secas, de barro, marcadas no piso da marquise. O chão estava úmido por causa do sereno, mas aquelas marcas estavam completamente secas. Não bati foto, não tinha celular. Só fiquei olhando, tentando entender quem teria ficado ali comigo. Ou o quê. Na manhã seguinte, fui até a calçada oposta. Queria ver o prédio por outro ângulo. Era uma construção da década de 30, com portas altas de madeira fechadas com tábuas e vidros sujos nas janelas superiores. No segundo andar, vi uma sombra, como se alguém estivesse parado atrás do vidro, olhando para mim. Pisquei, tentei focar melhor, mas a janela já estava vazia. Pensei que fosse reflexo, mas não era reflexo meu. Voltei para minha marquise e decidi não dormir naquela noite. Ia passar o tempo acordado, só para provar que era tudo paranoia. Mas quando anoiteceu, mesmo sem deitar, mesmo sem fechar os olhos, ouvi de novo: Elias. Comecei a mudar a rotina. Durante o dia, eu andava por outros bairros, tentando ocupar a cabeça. Evitava voltar antes do escurecer, mas no fundo, eu sabia que estava me enganando. Aquele era o único lugar onde ninguém me expulsava, onde eu conseguia, pelo menos, me proteger da chuva. Voltar para lá era uma escolha sem opções. Na noite seguinte, levei um pouco de café numa garrafinha plástica. Me sentei encostado na parede, cobri as pernas com o cobertor e fiquei ali, com os olhos abertos, observando o silêncio. Às 2 horas da madrugada, senti aquele calafrio de novo. O ar ficou pesado, o vento parou, e mesmo com o barulho distante dos carros, o sussurro voltou. Mais claro, mais íntimo. Elias. Era como se alguém estivesse muito perto da minha orelha. Dessa vez, eu falei alto, tentando afastar o medo. Quem tá aí? Minha voz ecoou pela calçada, mas ninguém respondeu. Silêncio total. Esperei. Fiquei atento. E aí ouvi algo novo. Não era mais só meu nome. Era uma frase meio engasgada. Tá frio aqui embaixo também. Meu corpo gelou. Aquilo não fazia sentido. O que estava embaixo? Olhei em volta, tateei o chão. A sensação era de que havia alguém sob a calçada, debaixo de mim, como se a voz viesse do piso. Me levantei de um salto, taquei o cobertor para trás e fiquei de pé, suando frio mesmo com o vento cortando a pele. Não dormi mais. Andei até a praça e esperei o dia nascer. Na manhã seguinte, conversei com uma mulher que vendia café numa barraquinha ali perto. Uma das poucas que me tratava com respeito. Perguntei se ela sabia alguma coisa sobre o prédio da marquise. Ela olhou para mim com um olhar estranho e respondeu: Aquilo ali já foi hospital, sabia? Lá nos anos 60. Depois virou clínica. Dizem que fecharam depois que umas mortes estranhas começaram a acontecer nos corredores. A prefeitura lacrou e ninguém mexeu mais. Fiquei em silêncio. Nunca soube disso. Não tinha como saber. Mas a frase voltou na minha cabeça. Tá frio aqui embaixo também. Naquela noite, decidi não dormir lá. Me arrastei até um abrigo comunitário no Brás. Não era dos melhores, mas pelo menos era longe daquele ponto maldito. Consegui uma vaga por 2 noites. E foi o suficiente para clarear a mente, ou eu achei que fosse. No terceiro dia, quando saí do abrigo e passei em frente àquela marquise de novo, algo me fez parar. Um homem novo tinha ocupado o meu lugar. Estava deitado com os mesmos cobertores sujos que eu tinha deixado. E quando olhei de longe, vi que ele se virava para a parede cochichando sozinho. Os lábios se moviam bem devagar. Fiquei parado, observando de longe aquele homem deitado no mesmo lugar onde eu costumava dormir. O movimento dos lábios dele era lento, como se estivesse conversando com alguém invisível. Não havia fone de ouvido, celular ou rádio por perto. Só ele e o vazio. Aos poucos ele começou a rir baixinho. Uma risada abafada, que me arrepiou da cabeça aos pés. Era um riso fraco, sem alegria nenhuma. Parecia mais um reflexo de algo sombrio do que diversão. Um riso que me lembrou o que poderia ter sido de mim se eu não tivesse saído dali a tempo.
Dei 2 passos para trás e, por instinto, olhei para a janela do segundo andar. E lá estava, a mesma sombra imóvel, como um vulto parado atrás do vidro, observando. Me senti travado, como se algo me pressionasse o peito. Mas dessa vez, eu não desviei os olhos. Fiquei encarando. E por uma fração de segundo juro que vi um rosto, pálido, afundado, com os olhos fechados, como se alguém estivesse deitado ali, em pé. Me afastei rápido. Quase tropecei na calçada. Atravessei a rua com o coração disparado e quando virei a esquina, corri feito um louco por 3 quarteirões até me sentir longe o suficiente. Naquela noite, fui dormir embaixo de uma ponte perto da radial. Lugar barulhento, sujo, cheio de ratos. Mas era melhor que aquela marquise. Bem melhor. Passei semanas tentando esquecer. Tentando me convencer de que tudo tinha sido uma sequência de noites mal dormidas, fome e estresse. Mas uma parte de mim sabia que não era só isso. O tempo foi passando e a vida me levou para outros caminhos. Consegui ajuda para sair das ruas, entrei em um curso de capacitação e fui chamado para trabalhar como auxiliar de limpeza. Hoje sou copeiro fixo num restaurante e durmo sob um teto de verdade. Mas às vezes, quando passo por aquela região, evito olhar para o prédio. A marquise continua lá. E volta e meia vejo alguém novo ocupando aquele lugar. Um dia, durante o expediente, fui levar uma quentinha até um ponto de apoio da prefeitura. Um dos moradores que estavam ali comentou que tinha dormido por uns dias na Praça da República. E no meio da conversa ele disse: "Ali na marquise do Hospital Velho, sai de lá. Aquilo ali tem coisa. Você escuta uns negócios, umas vozes que sabem teu nome. Não gostei não." Ele não sabia da minha história. Ninguém sabia. Mas quando ele falou, me veio um frio na espinha que fazia tempo que eu não sentia. Alguns meses depois desse episódio, acabei passando de novo por aquela região, por necessidade. Era final de tarde e eu tinha saído do trabalho mais cedo. Peguei o ônibus errado e desci no ponto errado. Quando me dei conta, estava a poucos quarteirões da marquise. Pensei em dar a volta, fazer um caminho mais longo, mas acabei indo direto. Parte de mim precisava ver com os próprios olhos. A marquise estava vazia. Só havia um colchão velho encostado na parede, rasgado e sujo. Nenhuma alma por perto. Nem mesmo os moradores fixos do entorno estavam lá. Mas o prédio seguia igual. Fechado, com tábuas nas portas e vidros sujos nas janelas superiores. O tempo não parecia passar ali. Era como se aquele pedaço da cidade estivesse parado, esperando alguém voltar. Fiquei alguns minutos parado na calçada oposta, apenas observando. A respiração ficou pesada. O ar ao redor parecia mais frio que o resto da rua. Nenhum vento, nenhum som, só o silêncio denso de sempre. E quando finalmente me virei para ir embora, ouvi, não com os ouvidos, mas dentro da mente, a mesma voz de antes, baixa, arrastada. Elias. Não olhei para trás, não acelerei o passo, apenas fui embora. Desde então, nunca mais voltei naquela parte da cidade. Hoje, quando vejo alguém dormindo em marquises parecidas, fico pensando no que eles estão escutando. Será que aquilo acontece só ali? Ou será que há outros lugares assim? Pontos esquecidos onde alguma coisa se esconde nas sombras, esperando por quem ninguém mais vê. Não gosto de pensar muito nisso. Mas tem uma coisa que aprendi na rua e carrego até hoje, mesmo tendo saído dela. Se um lugar começa a te chamar pelo nome, escute com atenção. Nem tudo que sussurra no escuro quer ser ouvido. E se você sentir que algo invisível está dividindo o chão com você, não tente entender. Só levante e vá embora, antes que ele resolva te convidar para ficar, para sempre. Relato 2. O quarto trancado do abrigo. Meu nome é Leandro, tenho 35 anos, sou de Santo André, região do ABC paulista. Durante um tempo trabalhei como auxiliar noturno em um abrigo municipal. Foi um serviço temporário, mas que marcou mais do que qualquer outro que já fiz. Aliás, tem uma coisa que aconteceu lá dentro que, até hoje, prefiro não comentar com muita gente.
Quem não viveu nas madrugadas de um abrigo não entende que o silêncio pode ser muito mais perigoso do que o barulho. Entrei naquele trabalho em 2019, por indicação de um conhecido. O abrigo era antigo, ficava num prédio construído nos anos 70 e que já tinha sido muitas coisas: escola, repartição pública, até um centro de fisioterapia. O espaço era grande, mas mal conservado. Teto manchado de infiltração, paredes com pintura velha e um cheiro constante de mofo nos corredores dos fundos. Minha função era simples: recepcionar os acolhidos à noite, anotar nomes, encaminhar para os dormitórios e monitorar qualquer movimentação. A maioria era tranquila, gente que só queria um colchão e um teto por algumas horas. Mas tinha os casos mais complicados também: dependentes em crise, pessoas com transtornos, gente machucada por dentro e por fora. Logo na primeira semana, notei que havia uma porta sempre trancada no final do corredor do segundo andar. Era um quarto como os outros, mas com uma fechadura diferente, reforçada com 2 travas e uma placa torta de proibido. Perguntei para uma das assistentes sociais o motivo daquilo, e ela respondeu com aquele jeito de quem não quer entrar em detalhes: "Só não mexe ali, é só isso que você precisa saber." Naquele momento deixei para lá, mas nas noites seguintes comecei a ouvir relatos estranhos. Um dos acolhidos me chamou enquanto passava mal e no meio da confusão disse: "Tira aquele gemido de lá, não dá para dormir com esse homem gritando naquele quarto." Só que o quarto estava trancado e vazio, pelo menos era o que diziam. Contei para a coordenadora no dia seguinte. Ela apenas respondeu que certas coisas não são pra gente resolver. Como se fosse normal alguém escutar sons de um lugar vazio e ninguém fazer nada. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Decidi prestar mais atenção. Em 2 noites diferentes parei no final do corredor e esperei. Nada nos primeiros minutos. Mas depois de um tempo, quando o abrigo todo parecia dormir, ouvi. Primeiro o arrastar de algo pesado, como uma cadeira sendo puxada. Depois um som abafado, quase engasgado. Não era grito, nem fala. Era um tipo de respiração sofrida, como alguém tentando chamar ajuda com o fôlego que restava. Depois daquela noite, comecei a evitar passar sozinho no corredor do segundo andar. Mas era impossível escapar sempre. Uma das rotinas da madrugada era justamente conferir se todos estavam deitados. E às vezes era necessário subir para apagar luzes ou ajudar alguém que acordasse em crise. Uma madrugada chuvosa, daquelas que fazem o prédio inteiro ranger, me deixou ainda mais alerta. Tinha acabado de fazer a ronda do primeiro andar e subido para verificar se a janela da ala dos fundos estava fechada. Quando terminei a inspeção e voltei para o corredor, senti um cheiro estranho no ar. Algo como mofo molhado misturado com ferro velho. Era um cheiro que eu já conhecia, mas que não fazia sentido ali. Cheiro de quarto fechado há muito tempo, úmido e saturado. Parei na frente da porta trancada. As travas continuavam no lugar, mas o cheiro estava mais forte ali. Encostei a mão na madeira. Estava gelada. Mais gelada do que deveria estar, mesmo com a madrugada fria. Pensei em chamar alguém, mas duvidei que algum outro funcionário fosse levar aquilo a sério. E os acolhidos já tinham má fama de ver e ouvir coisas que não estavam lá. Mas eu não era um deles. Eu sabia o que vi. E naquela noite, vi a maçaneta se mover. Não foi imaginação. Eu estava a menos de 1 metro da porta, parado, em silêncio total. A maçaneta fez um leve giro para baixo e o trinco interno bateu com um estalo seco, como se alguém estivesse tentando abrir por dentro. Dei 2 passos para trás. Meu coração martelava nas costelas. Esperei. Nenhum barulho depois disso. Só a chuva lá fora e o ranger leve da estrutura do prédio. Fui até a recepção e perguntei à funcionária do turno anterior sobre o histórico do lugar. Ela era mais velha e parecia menos assustada que os outros. Depois de um tempo de insistência, ela cedeu. Diziam que antigamente aquele quarto era usado como sala de isolamento, quando isso ainda era permitido. Teve um homem, acho que em 2004, que teve um surto grave e acabou morrendo ali dentro sozinho.
Engoli seco. Não sabia se o que ela disse era história verdadeira ou só boato antigo. Mas começou a fazer sentido demais. As vozes, o cheiro, o toque frio, o trinco se movendo. Na noite seguinte, levei um celular velho que usava só para ouvir música e deixei gravando no corredor, escondido dentro de uma caixa de papelão. Era minha única forma de provar, mesmo que para mim mesmo, que eu não estava ficando maluco. No outro dia, escutei o áudio. Nos primeiros 30 minutos, nada além de silêncio e vento. Mas a partir da 1 da manhã, começou. Primeiro, uma espécie de sussurro seco, arranhado. Depois, arrastar de móveis. E por fim, uma frase abafada, dita com dificuldade. Me deixa sair, por favor. Depois que ouvi aquela gravação, comecei a dormir mal. Mesmo fora do turno, aquela voz rouca, cansada, pedindo para sair, não saía da minha cabeça. E o pior era que ela não soava ameaçadora. Soava como alguém que não aguentava mais. Um desespero contido, como se tivesse esquecido como era o mundo lá fora. Como se já estivesse preso ali há muito tempo. Passei 2 dias sem ir ao trabalho. Aleguei mal-estar. A coordenadora não fez muitas perguntas. Acho que era comum o pessoal da noite sumir de vez em quando. Quando voltei, encontrei o clima ainda mais pesado. Um dos acolhidos, um homem calmo que todos conheciam por Bira, tinha surtado durante a madrugada. Tentaram contê-lo, mas ele saiu correndo e se jogou contra a porta do quarto trancado. De acordo com quem estava no turno, ele dizia que precisava entrar e buscar alguém. Ninguém entendeu nada, só sabiam que ele gritava e chorava, como se tivesse deixado algo ali dentro. Tentaram acalmá-lo. No fim, a segurança precisou retirá-lo do prédio e levá-lo para uma clínica. Nunca mais voltou. A porta continuava trancada. As travas intactas, mas naquela semana, outra coisa mudou. Eu estava em ronda por volta das 2 da manhã quando percebi que a placa de proibido havia sumido. Não estava mais presa na porta. Achei estranho, mas pensei que alguém tivesse tirado por engano. Fui até o depósito procurar. E encontrei a placa, dentro de uma gaveta, com os parafusos ainda presos na madeira. Eu não atirei, e ninguém mais admitiu ter feito isso. Mas alguém, ou alguma coisa, tinha retirado o único aviso que separava aquele quarto dos outros. A partir daquela noite, o ambiente do 2º andar ficou diferente. As luzes começaram a oscilar, algo que nunca acontecia antes. Alguns internos passaram a se recusar a subir. Um deles, que tinha problemas psiquiátricos, mas era sempre tranquilo, sentou no corredor do 1º andar e disse que, lá em cima estava cheio demais. Perguntei quem ele viu. Ele respondeu olhando fixamente para o teto. Eles não dormem, só ficam esperando alguém abrir. Na manhã seguinte, pedi transferência para o 1º andar. A coordenadora nem questionou. Disse apenas, você aguentou mais do que a maioria. E foi ali que me dei conta. Aquilo não era novidade. Eu só estava sendo mais um na lista. Mesmo com a mudança para o 1º andar, eu não conseguia relaxar. Dormia pouco. Ficava atento aos ruídos da estrutura e, principalmente, ao que vinha do andar de cima. Não era só barulho, era a sensação constante de que tinha algo andando lá no alto, mas sem peso, sem passos definidos. Como se o ar do lugar carregasse um movimento que não era visível, só sentido. Uma noite precisei subir novamente para verificar um alarme disparado por engano. Estava sozinho com a lanterna do celular em mãos. Subi devagar, com o coração travado no peito. Quando cheguei ao topo da escada, notei que o corredor estava diferente. O ar estava mais denso, abafado, mesmo com as janelas abertas. A lâmpada no meio do corredor piscava sem parar, e a porta do quarto proibido estava aberta. Não escancarada, mas entreaberta, o suficiente para deixar ver a escuridão lá dentro. As 2 travas de ferro pendiam soltas, como se tivessem sido retiradas com cuidado, e no chão, bem ao lado da porta, estavam as marcas de pegadas, descalças, molhadas, indo do quarto até metade do corredor e desaparecendo de repente, como se a pessoa tivesse evaporado no caminho. Fiquei paralisado.
Pensei em descer correndo, mas minhas pernas não obedeciam. Algo dentro de mim dizia para fechar a porta, como se fosse meu papel não deixar aquilo aberto, como se deixar daquele jeito fosse um erro. Aproximei-me devagar. O cheiro estava mais forte que nunca. Um cheiro de coisa velha, esquecida, misturado com algo mais metálico. Puxei a porta com cuidado. Não precisei força nenhuma. Ela deslizou sozinha. E por um segundo, vi lá dentro. Um quarto vazio, apenas com uma maca antiga encostada na parede, uma cadeira virada no canto e no centro, uma marca escura no piso, como se algo tivesse se decomposto ali por tempo demais. Fechei a porta e encaixei as travas de volta, com as mãos tremendo. Não sei se aquilo fez alguma diferença. Talvez tenha sido só um gesto simbólico, algo que me desse a sensação de que ainda havia controle. Mas no fundo, eu sabia. Aquele quarto não estava vazio. E por um segundo, vi lá dentro. Um quarto vazio, apenas com uma maca antiga encostada na parede, uma cadeira virada no canto e no centro, uma marca escura no piso, como se algo tivesse se decomposto ali por tempo demais. Fechei a porta e encaixei as travas de volta, com as mãos tremendo. Não sei se aquilo fez alguma diferença. Talvez tenha sido só um gesto simbólico, algo que me desse a sensação de que ainda havia controle. Mas no fundo, eu sabia. Aquele quarto não estava vazio. Desci sem dizer uma palavra. Terminei o turno e no dia seguinte pedi desligamento. Inventei um problema familiar. Eles aceitaram sem questionar, como se esperassem que mais cedo ou mais tarde eu também iria embora. Desde então, nunca mais entrei num abrigo, nem como funcionário, nem como visitante. Tem lugares que a gente sai com o corpo inteiro, mas a cabeça nunca volta igual. Alguns meses depois de sair daquele abrigo, fiquei sabendo que ele seria fechado para reformas. Disseram que seria reestruturado, adaptado a novas normas. Parte de mim ficou aliviada. Talvez aquele lugar precisasse mesmo ser renovado. Mas outra parte desconfiava que tudo aquilo era só um jeito de esconder o que ninguém queria encarar. Nunca mais soube de nenhum relato vindo de lá. Ninguém me procurou. Nenhum jornal noticiou nada. Mas certa noite, enquanto eu esperava o ônibus perto da antiga região, ouvi dois rapazes conversando. Um deles mencionou que um abrigo da prefeitura tinha fechado porque tinha uns quartos com história ruim. Não me intrometi. Só escutei de longe. Mas aquilo bastou para saber que a lembrança do que aconteceu ali não tinha desaparecido por completo. Hoje em dia trabalho como porteiro num prédio comercial. Virei a página, pelo menos na prática. Mas tem noites em que o sono não vem, e eu me pego lembrando daquela porta, da maçaneta fria, das pegadas que terminavam no nada, e principalmente, daquela voz pedindo para sair, como se ainda estivesse ali, à espera de alguém que escute. E o pior é que no fundo, eu entendo. Porque a pior coisa do mundo não é morrer sozinho, é continuar preso num lugar onde ninguém mais quer saber se você ainda está tentando sair. Se você trabalha em algum lugar onde tem uma porta sempre fechada, trancada com mais de uma trava, não tente descobrir o que tem atrás. Tem coisa que não está presa por acaso. Relato 3. A voz embaixo da ponte. Meu nome é Rubens, tenho 42 anos e morei nas ruas de São Paulo por quase 5. Hoje em dia vivo num quartinho pequeno na Vila Prudente, ganho a vida como carregador no mercado municipal e agradeço todo dia por ter saído da rua. Mas, entre as lembranças que carrego daquela época, tem uma que me persegue até hoje. Um trecho específico da minha história que só de lembrar me deixa gelado. Como se eu ainda estivesse lá, escutando aquilo que ninguém mais parecia ouvir. Foi entre 2016 e 2017, quando eu me estabeleci por um tempo debaixo de uma ponte na Zona Leste, perto do viaduto Bresser. Aquele ponto era conhecido entre os que viviam na rua. Tinha sombra, abrigo da chuva e ficava perto de um depósito de recicláveis. À noite, o fluxo de carros era constante, mas lá embaixo reinava um silêncio abafado, quebrado só pelos roncos de quem dormia e pelos ratos que disputavam restos de comida. Dividia o espaço com mais 5 ou 6 pessoas. Cada um respeitava o canto do outro
e apesar das dificuldades, havia uma certa convivência, mas entre eles tinha um sujeito estranho, conhecido como Tito. Ele já estava lá quando eu cheguei. Nunca falava muito, comia pouco, dormia menos ainda. Vivia com os olhos arregalados, como se estivesse sempre esperando algo acontecer. Numa das primeiras noites, percebi que ele não dormia. Ficava sentado, olhando fixo para os vãos de concreto da estrutura acima, onde passavam os carros. Às vezes murmurava baixinho, mas não dava para entender o que dizia. Pensei que fosse mais um dos tantos que, com o tempo, perdiam a sanidade no abandono da rua. Até que uma noite, acordei com um som estranho vindo do fundo do vão da ponte. Era um sussurro arrastado, que se misturava ao barulho dos pneus no asfalto acima. Mas não era eco. Era diferente. Parecia uma voz tentando sair por baixo do concreto. Fiquei imóvel, ouvindo. Não entendia o que dizia, mas era uma voz humana. Uma voz fraca, quase engolida pelo peso do concreto. Olhei para o lado, esperando que mais alguém tivesse ouvido, mas todos dormiam. Só o Tito estava acordado, parado, olhando na direção da voz. E então ele disse, sem me olhar. Ele fala mais alto quando sabe que alguém novo chegou. Fiquei sem saber o que responder, mas desde aquele momento comecei a escutar a mesma coisa todas as noites. Nos dias seguintes comecei a prestar mais atenção nos horários em que a voz surgia. Sempre por volta das 2 ou 3 horas da madrugada, quando o movimento de carros diminuía e o mundo parecia parar por alguns minutos. Era nesse silêncio que ela surgia, vinda de algum ponto invisível dos pilares de concreto, como se estivesse soterrada ali embaixo, tentando alcançar a superfície. Na primeira semana, a voz era apenas um som abafado, mas com o tempo começou a ficar mais clara, ainda difícil de entender, mas perceptivelmente humana. Havia uma cadência nas palavras, um ritmo triste, como se fosse alguém tentando repetir algo antigo. Uma frase incompleta, dita 1000 vezes sem jamais ser ouvida por inteiro. Comecei a me afastar dos outros à noite, fingindo que ia urinar ou procurar um canto mais seco. Mas, na verdade, eu só queria ouvir melhor. Ficava parado por vários minutos, com o ouvido atento aos vãos da estrutura, tentando decifrar aquilo. Só que toda vez que eu me aproximava demais, a voz se calava. E voltava apenas quando eu desistia e me afastava. O Tito me observava, sempre em silêncio. Um dia, sem que eu perguntasse nada, ele disse: "Eu também tentei entender no começo, mas depois vi que ele não quer ser ouvido. Ele quer ser lembrado." Perguntei quem era ele, e o Tito só balançou a cabeça como se a pergunta fosse inútil, e completou: "Já teve gente que foi embora depois de ouvir demais. Gente que não aguentou. A ponte puxa." A frase me atingiu com força. Puxava? O que ele queria dizer com isso? Não tive coragem de perguntar, mas comecei a notar que algumas pessoas que passavam por ali não ficavam por muito tempo. Dormiam 1 ou 2 noites, ouviam a voz e iam embora. Ou sumiam sem aviso. Numa madrugada mais fria que o normal, me aproximei do ponto onde a voz sempre parecia mais forte. Estava cansado. Queria descobrir de onde ela vinha. Queria ver se havia algum buraco, alguma fenda, qualquer coisa que explicasse aquilo. E foi quando eu vi. Ali, entre 2 placas de concreto, havia um espaço pequeno, estreito, quase imperceptível. Era como uma rachadura natural, mas funda. Senti um cheiro estranho vindo dali. Não exatamente podre, mas úmido, como lugar sem ar, sem luz. Quando me inclinei para olhar dentro, a voz sussurrou de novo. Pela primeira vez, consegui entender uma palavra. Fica. Depois daquela noite, eu parei de dormir tranquilo. Toda vez que fechava os olhos, sentia que a voz estava mais próxima. Não era mais só uma presença distante entre o concreto. Era como se estivesse dentro da minha cabeça, e sempre repetia a mesma palavra. Fica. Tentei ignorar. Me convenci de que era efeito do cansaço, da fome, do frio. Mas mesmo nos dias em que comia bem e o clima estava mais ameno, a sensação persistia. Uma espécie de presença invisível me rondando, como se algo ali tivesse me escolhido.
e agora não queria mais que eu fosse embora. Comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. Alguns moradores antigos, como o Tito, mantinham pequenos amuletos improvisados ao redor do próprio espaço, tiras de pano amarradas em cruz, pedaços de vidro virados para baixo, cacos de vela queimados. Achei superstição barata, até ver um deles desenhar símbolos no chão com carvão antes de dormir. Quando perguntei o motivo, ele respondeu sem emoção: "É para não ser chamado. Quem é chamado volta." Na mesma semana, um jovem apareceu por lá. Devia ter uns 20 e poucos anos, bem magro, com um cobertor enrolado nos ombros. Dormiu na beirada da ponte, perto do vão onde a voz se escondia. No segundo dia, sumiu. Deixou os pertences, até os documentos, mas ele evaporou. Os outros comentaram por cima, como se fosse mais um caso comum. Diziam que ele desceu. Foi nessa época que comecei a cogitar sair dali. Já não conseguia relaxar. A cada noite a voz parecia mais nítida. Não era sempre que falava, mas quando falava, era só para mim. Eu sabia. A palavra mudava às vezes. Fica. Volta. Escuta. Era como se algo estivesse me testando. Como se quisesse saber até onde eu ia antes de ceder. Contei isso pro Tito. Ele olhou para mim como quem já esperava que isso acontecesse, e disse num tom calmo: "A ponte não fala com todo mundo, só com quem tem silêncio dentro. Gente vazia por dentro escuta mais alto." Fiquei com aquilo na cabeça por dias. Seria isso? Eu estava mais vulnerável do que imaginava? Ou era só minha mente entrando em colapso depois de tanto tempo nas ruas? Na noite que decidi partir, juntei minhas coisas em silêncio. Mas antes de sair, quis ver uma última vez o vão entre as placas. Me abaixei, encostei o ouvido. E o que ouvi foi diferente, mais claro, mais direto. "Você já está embaixo, só ainda não percebeu." Saí de lá no mesmo dia em que ouvi aquela frase. Não falei com ninguém, não me despedi. Apenas fui. Caminhei até os trilhos, segui em direção à Muca e depois consegui ajuda num centro de acolhimento. Dormi mal, claro. Não pela estrutura. Lá era limpo, seguro, silencioso. Mas pela sensação de ter deixado algo inacabado para trás. Nos primeiros dias, sonhava com a ponte. Sonhava com a rachadura no concreto, com a voz saindo de dentro. E sempre o mesmo chamado, agora mais impaciente: "Volta." Fiquei 2 semanas sem sair da área do abrigo. Até que um dia, no final da tarde, vi o Tito. Ele estava sentado num banco da praça próxima, sozinho, encarando o chão. Me aproximei devagar, sem saber se ele me reconheceria. Mas ele levantou os olhos e disse, antes mesmo que eu falasse: "Você ouviu até o fim, né?" Assenti com a cabeça. Sentei ao lado dele. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ele disse: "Quase ninguém ouve tudo. A maioria vai embora antes. Você chegou perto, muito perto." Perguntei o que tinha ali embaixo, o que era aquela voz, e ele respondeu como se fosse óbvio. Alguém que não foi visto quando precisava. Que ficou ali por dias, semanas talvez, morrendo devagar com o barulho dos carros passando por cima. Ninguém parou, ninguém olhou, ninguém ajudou. A resposta me esmagou. Aquilo não era uma lenda. Não era espírito de filme. Era uma dor que ficou presa no concreto. Uma presença que se formou do esquecimento, da indiferença. Algo que nasceu do abandono. E agora só queria que alguém ouvisse, nem que fosse tarde demais. Voltei pro abrigo quieto, com a mente rodando. Nas semanas seguintes, comecei a trabalhar como auxiliar de serviços gerais. Aos poucos, minha rotina foi ganhando estrutura. Consegui alugar um cômodo pequeno, depois regularizar documentos, tudo caminhando. Mas de vez em quando, mesmo hoje, no silêncio da madrugada, ouço um eco sutil no fundo da mente. Um som abafado, arrastado, como se o concreto ainda sussurrasse: "Fica." Às vezes, eu passo de ônibus pela região do viaduto Bresser. A ponte continua lá, firme, ignorada, com o concreto escurecido pelo tempo e o movimento ininterrupto de carros em cima. O povo passa por ali como se fosse só mais um pedaço da cidade.
Ninguém imagina o que há embaixo. Ninguém quer saber. De vez em quando ainda vejo alguém morando ali. Roupas penduradas, sacolas espalhadas, colchões dobrados num canto. Pessoas novas, desconhecidas. Gente que talvez, como eu, tenha achado naquele espaço uma proteção contra o mundo lá fora. Mas agora eu sei que nem todo abrigo é seguro. Às vezes o que parece te proteger é o que te prende. Não voltei mais lá, nem para ver, nem por curiosidade. Aprendi a respeitar os lugares que nos marcam de formas que não conseguimos explicar. Aprendi que nem tudo que ouvimos é só coisa da cabeça. Porque às vezes, quando ninguém escuta, o silêncio arruma um jeito de falar. E se você for a única pessoa a ouvir, ele não vai querer te deixar ir embora tão fácil. A rua já é dura demais para quem quer sobreviver. Não dê ouvidos ao que vive preso no silêncio, porque uma vez que você escuta, talvez seja tarde para esquecer. Relato 4. A casa no fim da viela. Meu nome é Marcos, tenho 44 anos, sou do interior de São Paulo, mas morei nas ruas da capital por quase 4 anos. Nunca fui de ficar muito tempo no mesmo lugar. A rua ensina que, quando tudo parece calmo demais, é hora de seguir caminho. Aprendi isso da pior forma, numa época em que eu só queria fugir da chuva. Foi no inverno de 2018. As noites estavam especialmente frias aquele mês, e um temporal forte tinha deixado muitos pontos da cidade intransitáveis. Eu dormia normalmente embaixo de um viaduto na Zona Norte, mas nesse dia, a enxurrada desceu como avalanche, levando sacos, cobertores, papelão, tudo. Molhado e tremendo, saí andando sem rumo até encontrar abrigo. Depois de algumas quadras, virei numa viela estreita, dessas que quase ninguém entra porque parece dar em lugar nenhum. No final dela, havia um portão de ferro meio torto, pendendo para fora, com as correntes abertas. Era de uma casa antiga, com as janelas cobertas por tábuas e o muro tomado por trepadeiras secas. Dava para ver que estava abandonada fazia tempo. Entrei por instinto. Não era o primeiro lugar assim em que eu buscava abrigo. O chão da varanda ainda estava seco, e uma das portas do fundo tinha um vão por onde consegui passar depois de forçar com o ombro. Do lado de dentro, a casa estava escura, com um cheiro forte de umidade e poeira. Mas era silenciosa, protegida da chuva, e parecia segura o bastante para passar a noite. Achei um canto no antigo que parecia ter sido uma sala. Tirei as roupas encharcadas, me enrolei num cobertor úmido que havia achado num depósito atrás da casa e me deitei sobre alguns pedaços de papelão. O frio ainda batia forte, mas ali era infinitamente melhor do que ficar exposto. Naquela primeira noite, dormi direto. O cansaço venceu qualquer desconfiança, mas quando acordei, tive a sensação de que algo tinha mudado de lugar. Não objetos, e sim o ambiente. O silêncio era diferente, como se a casa tivesse ouvido a minha presença. Pode parecer bobagem, mas quem vive nas ruas desenvolve um tipo de percepção que vai além do comum. Mesmo assim, fiquei. Passei o dia dentro da casa. Não chovia mais, mas o vento estava forte e o céu ainda carregado. O lugar era silencioso, sem sinais de moradores por perto. Os vizinhos mais próximos ficavam a uma boa distância, e os muros altos da casa a deixavam praticamente invisível da rua. Era como se ela estivesse esquecida num canto da cidade que ninguém mais notava. Vasculhei um pouco o interior. Evitei os quartos mais escuros e os andares superiores. Me limitei à sala onde dormi, a uma pequena cozinha e a um corredor que dava acesso ao banheiro, trancado, por sinal. Peguei algumas madeiras secas e montei uma barreira improvisada na porta dos fundos, mais para dar sensação de segurança do que proteção real. À tarde, cochilei de novo. E quando acordei, tive a impressão de ter ouvido passos no andar de cima. Fiquei imóvel por vários minutos, escutando. Nada. Nem vento, nem madeira estalando. Apenas aquela lembrança na mente, como um som que não veio do ouvido, mas ficou impresso na cabeça. O tipo de coisa que você não sabe se sonhou ou ouviu mesmo. Na segunda noite foi mais difícil dormir. O frio aumentou,
e o cheiro de umidade parecia piorar à medida que as horas passavam. Além disso, comecei a sentir uma leve pressão no ambiente, como se o ar da casa estivesse mais denso. A sensação de que eu não estava sozinho não vinha de um susto ou barulho. Era algo mais profundo, como se tivesse alguém em outro cômodo, não se mexendo, só existindo ali, em silêncio. Mesmo assim, dormi. O corpo pede descanso quando está há dias exposto, mas o sono foi leve. Acordei várias vezes durante a madrugada, com aquela sensação de que alguém tinha acabado de sair da sala. Em uma das vezes, percebi que o cobertor que eu usava estava dobrado de forma diferente. Não era como eu o havia deixado. Era como se tivesse sido puxado e depois colocado de volta. Na manhã seguinte, considerei ir embora, mas a previsão era de mais frio e chuva, e ali ainda era melhor do que enfrentar o tempo sem proteção. Então fiquei. Juntei alguns panos que encontrei num velho armário, fechei melhor a entrada lateral e me preparei para mais uma noite. Achei que, talvez, fosse só o peso do medo. A cabeça pregando peças depois de tanto tempo nas ruas, mas o que aconteceu naquela terceira noite foi diferente. Na terceira noite, me preparei melhor. Arrumei o canto onde dormia, organizei os panos para evitar o vento e até empilhei alguns móveis encostados na porta por precaução. Algo me dizia que aquela seria uma noite diferente. Não por causa do clima, mas pelo peso que parecia pairar no ar desde o final da tarde. Era como se a casa inteira soubesse que eu tinha decidido ficar. Apaguei o fogo de uma vela velha que encontrei e me deitei. Tentei relaxar, respirar devagar, mas o silêncio estava pesado demais. E de novo, os passos começaram, mais claros desta vez, 2 andares acima, no que provavelmente era o antigo quarto principal. Eles iam e voltavam, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, impaciente. Mas o som não ecoava como passos comuns. Era abafado, como se tivesse uma camada grossa entre o chão e quem caminhava. Como se não fossem exatamente pés, mas um peso arrastado. Fiquei imóvel. Tentei pensar racionalmente. Talvez fosse um animal grande, talvez alguém tivesse invadido também. Mas no fundo eu sabia que não era isso. A sensação era muito mais estranha. O som era cadenciado demais, constante, como se repetisse o mesmo caminho várias vezes. Depois de um tempo, o barulho cessou. Por alguns minutos achei que tinha acabado. Mas aí veio o que mais me assustou. Uma pancada seca, do andar de cima direto para o chão. Como se alguém tivesse deixado cair algo pesado. Ou tivesse se jogado. Levantei devagar. Peguei um pedaço de ferro que usava como bengala e saí do meu canto. Atravessei o corredor e olhei para a escada. Estava escuro, mas consegui ver uma sombra no topo. Estática, larga, imóvel. Como alguém parado, olhando para baixo. Congelei. Nem respirei. Pisquei uma vez. E quando abri os olhos, não havia mais nada. Voltei para meu canto e fiquei sentado até o dia clarear. O frio já não incomodava. O medo fazia o corpo tremer mais do que o vento gelado. Não dormi. Não comi. Não pensei em nada, só em sair dali. Mas quando tentei empurrar os móveis da porta, estavam exatamente como eu deixei. Só que a porta agora não abria. A madeira estava travada, como se algo pressionasse do outro lado. Nem com força consegui mover. Era como se a casa não quisesse que eu fosse embora. Passei o dia inteiro tentando sair. Tentei abrir janelas, procurar outros acessos. Quase todas as janelas estavam lacradas com tábuas pregadas por dentro. As poucas que não estavam, tinham ferrugem nas travas e grades enferrujadas que impediam qualquer saída. Vasculhei o andar de cima com cautela, mas não encontrei nada além de um quarto vazio com paredes descascadas, cheiro forte de mofo e marcas antigas no piso. Marcas de móveis que não estavam mais ali. A única coisa que realmente me incomodou foi uma marca circular no meio do quarto, quase imperceptível, como se algo muito pesado tivesse sido deixado ali por muito tempo. Não era recente, mas me causou um incômodo difícil de explicar. Um desconforto físico, quase como enjoo. Voltei para o andar de baixo, decidido a esperar a noite cair para tentar sair pelo mesmo buraco da parede dos fundos por onde entrei no primeiro dia.
Já tinha conseguido antes, então achei que poderia repetir. Mas ao empurrar o painel de madeira podre que dava acesso ao vão, percebi que algo havia mudado. Do lado de fora, o caminho estava completamente coberto por tijolos caídos e entulho. Não dava mais para sair rastejando. Aquilo não estava ali antes. Pela primeira vez em anos entrei em pânico de verdade. Senti a cabeça rodar. Sentei no chão e comecei a respirar fundo, tentando não surtar. Ficar preso não era novidade na vida de quem vive nas ruas, mas aquilo era diferente. Não era o mundo lá fora me prendendo. Era o lugar. Era a casa em si. Naquela noite, a escuridão parecia mais densa. A temperatura caiu de forma anormal. A vela que ainda tinha se apagava sozinha a cada meia hora, como se o ar estivesse pesado demais para manter a chama viva. E os passos voltaram. Só que agora não estavam mais só no andar de cima. Vieram para o térreo, lentamente, um por um, até pararem, exatamente do outro lado da parede de onde eu me deitava. Dessa vez, não fui verificar. Não falei nada. Apenas fiquei ali, imóvel, com os olhos fixos na porta da sala. E então veio o som, baixo, grave, lento, como se alguém estivesse respirando com esforço, logo atrás da parede. Não era barulho de vento. Não era rato nem animal. Era uma respiração real, pesada, rítmica. Fechei os olhos e repeti para mim mesmo que ia sair dali no dia seguinte. Que fosse como fosse, eu ia dar um jeito. Mas antes que o sono me alcançasse, ouvi algo final. Não um barulho, uma voz. Rouca, baixa, quase como uma ideia sussurrada direto na mente. Você demorou para chegar. Agora espera. Na manhã seguinte, o sol finalmente apareceu depois de dias de céu fechado. A luz batia em pequenas frestas das janelas e, por algum motivo que não sei explicar, aquilo pareceu acalmar o ambiente. A casa ficou menos pesada. Os sons cessaram. A respiração atrás da parede não voltou. Tentei a porta da frente mais uma vez. Estava trancada, mas agora parecia apenas emperrada. Com esforço, consegui romper a trava com o pé e um empurrão. O barulho foi seco, alto, mas ninguém apareceu. Nenhum vizinho, nenhum curioso. Apenas a rua vazia, o frio da manhã e a leve neblina cobrindo o asfalto. Saí sem olhar para trás. Caminhei pela viela como quem atravessa um pesadelo. Quando cheguei ao fim da rua, percebi que o portão de ferro, que dias antes estava escancarado, agora estava fechado e preso com uma corrente nova, como se alguém, ou alguma coisa, soubesse que era hora de impedir a próxima entrada. Voltei para o meu ponto original embaixo do viaduto, molhado e desconfortável, mas com uma sensação que não tinha há dias. Liberdade. Mesmo com o barulho dos carros e o vento gelado, eu me sentia vivo de novo. Nunca mais voltei naquela viela. E se puder escolher, nunca mais vou entrar em nenhuma casa abandonada. Não importa o quão vazia, silenciosa ou inofensiva ela pareça. Porque agora eu sei que algumas paredes guardam mais do que poeira e mofo. Algumas paredes escutam. Algumas paredes esperam. Não é todo refúgio que quer te proteger. Alguns só estavam esperando alguém fraco o bastante para não perceber que entrou. E tarde demais para sair. Se você hesitar, o lugar percebe. E aí, meu amigo, talvez não seja você quem decide a hora de ir embora. Nem todo morador de rua está sozinho. Às vezes, o que acompanha eles não é gente. É algo que ninguém vê, que ninguém ajuda, que ninguém pergunta se está tudo bem, mas continua ali, silencioso, observando, esperando. E o mais assustador é saber que tem gente que já se deitou do lado dessas presenças e achou que era só o frio. Se essas histórias mexeram com você, comenta aqui embaixo. Qual delas te deixou com mais calafrios? Você já viveu ou ouviu algo parecido? Seu comentário pode ser o próximo relato e pode fazer alguém pensar duas vezes antes de ignorar o que não entende. Não esquece de deixar o like. Ele mostra que você está vivo e atento. Se inscreve no canal e ativa o sininho.
porque aqui sempre tem história nova saindo direto das sombras. Nos vemos no próximo episódio. E até lá, cuidado por onde anda.